Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro, e no Benfica que está a ganhar, já me admirava que não começassem a aparecer as primeiras noivas dos seus jogadores. Mas vejam essas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 10 de outubro e no dia 10 de outubro de 1981, o Benfica conquistava a sua 15ª Taça de Honra da Primeira Divisão, após derrotar na final o Estoril Praia por 1-0. E um jogador jovem do Benfica, chamado Carlos Pereira, que se tinha estreado na meia-final frente ao Belenenses, era titular e acabaria por marcar o 1-0. Um grande golo que dava assim mais uma taça de honra à equipa do Benfica, uma competição já extinta que não era das mais importantes. Mas antigamente o Benfica, quando entrava numa competição, fosse ela mais importante ou menos importante, o objetivo era sempre ganhar. E essa sempre foi uma das grandes virtudes do nosso grande clube, a ambição de vencer. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Pode chegar muito longe. Samu pôs a capital do País Basco a torcer pelo Futebol Clube do Porto e o ex-colega Kika Garcia vê nele qualidades a polir. Atingiu equipa de topo e deve pensar na seleção. O físico é brutal, mas move-se muito bem dentro da área. E ainda aqui na questão dos apanha-bolas, 11 MVPs premiados com manhã de treino no Olival. Entretanto, aqui ainda o destaque para Rodrigo Mora, trajeto que surpreendeu o próprio. Confessou não contar integrar formação principal tão cedo. E aqui está então o Futebol Clube do Porto, uma vez mais, a fazer capa com o seu sonante avançado espanhol. Ainda aqui no voleibol, história continua na Champions. Inédita puramente dos portistas, 2 anos após o regresso da secção. Já no Sporting, Arder tem fome de golos. O selecionador dinamarquês do Sub-21, Stefan Odger, explica-nos a promoção do avançado dos Leões. E entretanto, Hugo Viana seria boa escolha para o Manchester City, quem o defende é boa alma. E aqui está mais uma vez o nome de Hugo Viana associado ao Manchester City por um jornal português. É engraçado que eu vivo em Inglaterra e ainda não vi qualquer notícia do género noticiada por um jornal inglês. Mas enfim, notícias de Portugal. Ainda aqui no Braga, Kitane, talento e ambição à medida. O amido Makutá garante acerto na contratação. No Guimarães, anda ele a justificar o olhar de Martínez. O médio superou o arranque anterior e valorizou-se. E na seleção, agressividade diferenciou. Novidade, Samu Costa foi treinado por Vasco Faísca. E agora vamos sim ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Colossos na pista de carreiras. Real Madrid, Barcelona e Manchester United têm observado o lateral. Entretanto, totalista em 7 jogos seguidos após a lesão de Best. E aqui está então a primeira noiva para um jogador do Benfica, numa altura em que a equipa da Luz começa a jogar bom futebol e a ser destaque no futebol europeu, principalmente após a goleada sobre o Atlético de Madrid. Não vou estar a pronunciar sobre este eventual interesse de Real Madrid, Barcelona e Manchester United em carreiras, pois acho muito pouco plausível. É normal que observem um jogador, mas como observam imensos jogadores por essa Europa fora. E não é por ter feito 7 jogos a titular no Benfica e uma excelente exibição que já tem agora imensas noivas atrás. Mas enfim, eu percebo que há que vender jornais em Portugal. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Liverpool não larga Coxu. Gigante inglês voltou a observar o médio frente ao Atlético de Madrid. O turco foi treinado por Arne Slot no Feyenoord e entretanto Pavlidis já superou avançados da época passada. Ponta de lança grego soma 16 oportunidades criadas. Ainda aqui no hóquei em patins, Carlos Nicolia assume o final da carreira. No Benfica tive um treinador e 2 funcionários. Ora, aqui temos então o segundo jornal consecutivo com novas noivas para jogadores do Benfica. Não sei se é para estabilizar, se há realmente um fundo de verdade. Já se falou anteriormente em Liverpool e Coxu, principalmente numa altura em que o jogador não se encontrava feliz no Estádio da Luz na época passada. E agora voltamos a associar então o colosso inglês ao interesse no jogador turco. É um facto que Coxu agora está a jogar bem melhor que na época passada e é normal que comecem a surgir os primeiros interessados. Mas volto a dizer, eu vivo em Inglaterra e não vi qualquer notícia desta magnitude. Mas enfim,
em Portugal já começam a fazer ecos às primeiras noivas assim que o Benfica começa a jogar bom futebol, como já é habitual. Ainda aqui no Sporting, Viana e Amorim firmes até ao fim. O interesse do City não mexe nos planos para esta temporada. A SAD também vai segurar os principais jogadores em janeiro. E entretanto, Israel, Maxi Araújo e Morita em risco para o duelo da taça. Regressam nas seleções em cima do jogo de Portimão. E ainda aqui numa entrevista no futsal, Alex Merlin quer mais para o Sporting. Tenho prazer em treinar todos os dias. E aqui uma vez mais voltamos a falar então do interesse do Manchester City, agora já não só em Hugo Viana, mas também em Ruben Amorim. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, acabou o calvário de Zaidu. Nigeriano está apto 8 meses depois. Navarra em pleno, Marcano condicionado. E Rodrigo Mora e a chegada à equipa principal diz o mesmo que não pensava que fosse tão cedo. Entretanto, a PSP investiga a autoria de novos grafites. E na seleção, Renato Veiga recorda percurso em Alcochete. Amorim decidiu não apostar em mim. O defesa do Chelsea procura a primeira internacionalização. E então ontem tivemos manchetes com o Rei Midas Amorim, que tudo o que tocava tornava em ouro, e afinal teve este jogador, que é um jogador de seleção, ao seu serviço e não apostou nele. É assim, tal e qual como acontece com todos os treinadores, Amorim não é diferente. Haverá jogadores que vão passar pelas suas mãos, que na sua condição de treinador achará, e bem, que esse jogador não serve. Por vezes acertará e por vezes também se enganará. Mas é o que normalmente costuma passar na prensa em Portugal, é que Amorim é um treinador muito sábio. Tal e qual como outros, também cometerá os seus próprios erros. Vamos agora ver então o último jornal desportivo e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. O que mudou com 3 anos de Rui Costa? Presidente do Benfica foi eleito em outubro de 2021. Houve revoluções na SAD, no banco e no plantel. Da euforia do título no primeiro ano de Schmidt à contestação. E Águias tem o plantel mais valioso da Liga, ligeiramente à frente do Sporting. Ora, isto é algo que eu já tenho dito várias vezes. Na minha opinião, o plantel do Benfica é não só mais completo do que qualquer outro em Portugal, como em termos de qualidade individual é bastante superior. Embora o Sporting, por exemplo, tenha jogadores bastante importantes e de grande qualidade como Yulman ou ainda Vítor Gyökeres, na minha opinião, o plantel do Benfica é bem mais recheado de pérolas. Mas enfim, agora parece que não sou apenas eu a dizer isso e já há sites de valorização de jogadores que apontam que o Benfica tem o plantel mais valioso. Relativamente a Rui Costa, já o falámos no dia de ontem, era a efeméride do dia. Rui Costa cumpria o 3º ano consecutivo à frente do Sport Lisboa e Benfica. E após vencer um ato eleitoral histórico com uma vantagem histórica, acaba por chegar ao fim de 3 anos no seio da contestação. Mas, na minha opinião, por culpa própria. Pois Rui Costa e a sua direção não podem culpar fatores externos, oposição ou forças externas a criar pressão dentro do seio do Benfica. Se existe contestação, tem a ver com as más decisões que os mesmos tomaram ao longo destes 3 anos. Pelo menos essa é a minha opinião. Ainda aqui na seleção, não fui aposta de Amorim. Renato Veiga grata ao Sporting e explica o caminho que o levou de Alvalade para o Chelsea. E ainda aqui no Sporting, Hugo Viana ganha força no City, bem posicionado para suceder a Chiqui Bekkeristein no cargo de diretor desportivo. E entretanto, Gyökeres está fascinado com a Champions. O primeiro jogo foi especial. Já no Porto, Ivan Jaime e Otávio perdem espaço, investimentos avultados de 10 e 12 milhões de euros sem retorno desportivo. E Tiago Jaló prepara e estreia em casa. Aqui está então, parece também, o Futebol Clube do Porto não acertou nas contratações destes dois jogadores. Um era o jogador revelação da Liga e outro era alguém que ia também revolucionar o futebol português. E aparentemente, nesta altura do campeonato, são dois jogadores que pouco ou nada contam para o treinador portista. Ainda aqui no Estrela da Amadora, patina calha para treinador. Só questão fiscal ainda não permitiu o acordo. E é assim está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque no nosso Benfica vai para os primeiros interessados nos nossos jogadores, naqueles que estão em melhor forma. E estamos a falar, como é evidente, de Coxu e Carreras, mas dentro de em breve também teremos interessados em Aktürkoğlu ou em Tomás Araújo, como é evidente, pois são jogadores que estão a começar a destacar e é típico em Portugal que isso aconteça. O Benfica começa a jogar melhor futebol e as noivas sucedem-se, pelo menos nas capas dos jornais desportivos.
É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!